Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje a nossa noite vai ser de contação de histórias. Nós vamos fazer uma viagem psíquica entre as reencarnações de Joana de Ângeles. Essa palestra, para mim, hoje, ela é muito especial. Porque a primeira intenção, quando eu tive de preparar essa palestra, foi de homenagear todas as mulheres, apresentando o exemplo de uma grande mulher que vem transformando vidas desde há muitos séculos. Mas quando eu comecei a estudar, eu me deparei com um pequeno problema de que eu precisava de tempo para estudar. E quando eu mergulhei nesse estudo, eu confesso que eu vivi momentos bastante especiais e diferentes. Aquela viagem psíquica que nós vamos fazendo quando vamos lendo, eu revi momentos que foram muito importantes para mim. E dentre essas 4 reencarnações que nós vamos hoje reflexionar sobre elas, 3 delas eu tive a oportunidade de conhecer os locais onde ela pisou. E me fez, como eu disse, retornar ao tempo e lembrar de grandes amigos, como Luciano, Roberto, que desencarnaram agora na pandemia, e que me receberam muito bem na Itália e participaram de bons momentos. Portanto, falar de Joana de Ângeles, para mim, é muito gratificante, porque ela é um espírito ao qual eu tenho muito carinho e muito respeito. Então, eu convido a todos para que, nesse momento, nós possamos fazer um retorno psíquico a Galileia da época de Jesus. A Galileia, que era um paraíso de verdura. Era uma região extremamente bonita, de muitas árvores, de flores de todas as espécies, de todos os locais, de todos os climas, que pelo equilíbrio do clima da Galileia florescia praticamente todo ano. As aves que em bando sobrevoavam as águas do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, com as suas águas azuis, que contrastam com aquelas praias pedregosas, de cores escuras. Mas era uma região muito próspera, que tinha em torno do lago diversos povoados e cidades, com gente feliz, com gente alegre. E uma dessas prósperas cidades, Cafarnaum, nós encontramos um casal que tinha chegado de Jerusalém e estava ali para se refrescar. Era Joana, esposa do intendente Cusa, um alto funcionário do rei Herodes. Só que o Herodes Antipas, que era filho do outro Herodes. Cusa, ele era conhecido por ser, no bom goianês, o vira-folha. Era um exímio na arte de servir a 2 senhores. Ele fazia tudo para alegrar os judeus e atendê-los, como fazia tudo para alegrar os romanos e atendê-los. E nesse jogo duplo, Cusa ia ganhando muita notoriedade, muito respeito, e, principalmente, muito dinheiro. No entanto, Joana, portanto, Joana de Cusa, vivia um casamento muito difícil, um casamento de provações, porque ele era um déspota dentro de casa. E numa dessas tardes de discussão, a sua escrava viu que Joana estava entristecida, havia chorado depois de uma grande discussão, e sugere a ela, para que fosse junto
com a escrava, conhecer um galileu, que era bastante respeitado, e que, por todos aqueles que moravam na região, era tido como emissário de Deus. Ele era aquele que viria trazer a boa nova, que atendia os pobres, os estrupiados, os doentes, os infelizes. Joana sorriu concordando, mas aquelas palavras felizes mexeu bastante com ela. Naquele mesmo dia, quando o sol começava a cair no horizonte, portanto, a temperatura se tornando mais amena, era o horário que Jesus saía e ia para as margens do lago fazer os seus sermões, falar das dádivas divinas, falar das coisas de Deus e do quanto nós precisamos viver essa boa nova. Joana chegou e, de longe, ao ver aquele semblante sereno, muito belo, se encantou com o ar suave, com a maneira doce que Jesus falava. Ela não entendia quase nada, ou melhor, nada. Porque vinda de Jerusalém, naturalmente, ela falava o latim. E Jesus falava o aramaico, ou algum dialeto aramaitizado. No entanto, a escrava ia traduzindo aos pés do ouvido de Joana, e ela pôde sorver daquela mensagem de esperança, aquela mensagem que, através da serenidade e da doçura de Jesus, vinha trazer para ela um novo fôlego de vida. A partir desse dia, no meio da multidão que acompanhava Jesus às margens do lago da Galileia, o rosto de Joana era visto cotidianamente. Ela passou a acompanhar o Mestre e a observar cada um dos seus gestos e a se simpatizar com aquilo. Numa noite bela, de temperatura amena, Joana resolveu então ir até a casinha de Simão Pedro. Ela queria ter com Jesus alguns momentos. Ela queria falar para o Mestre sobre a sua vida difícil, mas também queria dizer a ele que ela gostaria de segui-lo. Ela queria falar para Jesus que ela estava disposta a ser uma trabalhadora da Boa Nova e que, preciso fosse, ela deixaria tudo para acompanhar o Mestre. Ela seguiu o caminho pensativa e ali, quando se aproximou da casinha de Simão, ela sentiu aquele vágado, aquela emoção, pois ela ia ter com Jesus pela primeira vez muito próxima. E quando Jesus a recebeu com muita doçura, travou-se ali um diálogo que, embora eu tenha ele mais ou menos de memória, eu faço questão de ler, pensado da obra de Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 15, quando ele anota: Joana narra as suas dores para Jesus. Jesus então ouve com paciência e responde. Entre os sinceros discípulos do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção individual. Joana agradece ao Pai de haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia leviano, indiferente? Amá-lo mesmo assim. Não te acharias ligadas a ele, se não houvesse para isso razão justa? Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me dos teus receios e das tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos, Joana,
não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas dos abrolhos, mas podemos amar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever o brilho suave nos olhos, a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhes causavam, mas patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que eu lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldades em entender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à posição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste, Joana, não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno, Joana. O apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, Joana, e termina. Esforça-te também no silêncio, e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama teu companheiro com o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra de vida, de sabedoria e de amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar carinhoso, agradeceu e ainda ouviu suas últimas palavras: vai, Joana, e ser fiel. A partir daquele dia, uma transformação profunda se processou em Joana. Ela passou a ver o seu marido de maneira diferente, passou a ver as pessoas de maneira diferente, passou a ver a si própria de maneira diferente. Ela procurou esquecer as características ruins do marido, seus defeitos, e a valorizar nele apenas aquelas coisas boas. Ela passou a ter mais paciência, ela passou a cuidar mais das pessoas e se prontificou ao trabalho do bem. Joana de Cusa era uma mulher de natureza muito simples, que embora uma patrícia, ela se vestia com tranquilidade, porque aquilo facilitava para que ela pudesse ir até as pessoas. E a partir daquele momento, ela começa então, nas menores oportunidades, dentro de cada dia, trabalhar nela aquele embrião de suas virtudes eternas. O tempo passa, e junto com outras mulheres, Joana de Cusa volta a Jerusalém, acompanhando Jesus. Naturalmente, em particular ela, voltou acompanhando o seu marido. Mas foi uma daquelas coincidências felizes da vida, porque ela voltou a Jerusalém na mesma época. E ali, muito próxima de Cláudia, esposa de Pilatos, ficou sabendo das tramas que iriam assolar o mestre. Muito angustiada, ela tentou se reunir e fazer alguma coisa,
Pediu para que Cláudia pudesse interceder por ela a Pilatos em nome de Jesus. Da mesma maneira que Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, teve a oportunidade de sair da sua casa e ir até o palácio de Pilatos, pois sabia que Jesus havia sido preso e estava sendo julgado. No entanto, o mestre é condenado. E Joana de Cusa, junto com todas as mulheres que vieram da Galileia, entre elas Maria de Magdala, a outra Maria, acompanharam todo o calvário de Jesus, acompanhando de longe, seguindo com muita dor cada momento de dor do mestre. Esteve também próxima à cruz, assim como narra Lucas no capítulo 23, versículo 49. Joana acompanhou os momentos de dor até que Jesus expirou. Foi ela, junto com as outras, onde narra Lucas no seu capítulo 24, versículos de 1 a 10, que viram o sepulcro vazio. Naturalmente, momentos antes, Jesus havia se mostrado para Maria de Magdala. E quando a notícia se alastrou, as mulheres estiveram lá e atestaram que ali não tinha mais nada. Que Jesus realmente estava ressurrecto, como ela teve a oportunidade também de ter com o Mestre depois da crucificação. Maria de Cusa também participou do grande momento do Pentecostes, onde houve aquela grande manifestação de efeitos físicos, onde as pessoas que estavam ali começaram cada um a falar da sua língua nativa, de forma que as pessoas que eram das mesmas regiões entendiam tudo, e que depois o Mestre acendeu aos olhos de todos. A dor era muito grande, mas depois desse momento, que os apóstolos haviam se dispersado por medo, e depois, quando viram Jesus ressurrecto, reagruparam e cada um começou a cuidar da propagação da Boa Nova. Joana de Cusa se aproxima de João Evangelista, de Simão Pedro, e aproveitando a sua condição socioeconômica vantajosa, começou inclusive a ajudar alguma das obras sociais. Sem esquecer a palavra de Jesus, a cada momento ela transformava suas dores em hinos de triunfo da vida. Os anos passam, e como nos dias de hoje as perseguições políticas caíram sobre Cusa, dívidas impagáveis, o seu desejo de vingança juntamente com o ódio o levaram à doença. E numa noite de sombras tenebrosas, Cusa volta para o mundo espiritual. Joana se viu em uma situação extremamente difícil. Mãe de 2 filhos, sendo um deles ainda muito criança. Ela perdera tudo com a morte do marido, porque a cultura da época, a mulher que ficava viúva só tinha 2 caminhos: o abandono, sendo as ruas, ou a prostituição. Mas ela se lembrou de tudo que o Mestre falava. E dignificando a si própria, buscou trabalho na casa de justamente aquelas que eram suas amigas de sociedade. Joana resolveu cuidar dos filhos de outras mães. Se lançou a afazeres domésticos sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade. E quando era criticada pelas ex-amigas, ela dizia: por que eu devo me envergonhar? Jesus calejou a sua mão nos achotes, nos serrotes de uma marcenaria humilde. Não é vergonha trabalhar. E assim ela foi tentando manter-se e manter os filhos. O tempo passa, e mais tarde, de cabelos brancos, Joana é vista em uma galera romana.
como uma serva humilde, rumo a Roma. Ali, no ano de 64, Nero, por conta de caprichos, cria-se um incêndio e acaba incendiando Roma. E para se ver bem com os seus, ele culpa os cristãos e deflagra uma grande caçada aos cristãos. No ano de 68, Joana de Cusa estava em uma das catacumbas participando dos cultos escondidos dos cristãos, quando os soldados romanos invadiram e ela foi presa. Mais tarde, estava Joana de Cusa e um rapaz mais novo, seu filho, atado a um poste, juntamente com vários outros cristãos, em um momento de delícia para o público que Nero queria proporcionar. Abrindo um parêntese, esse ponto para mim, como eu disse no começo, ele tem um quê muito especial. Faziam 3 dias que eu estava num trabalho bastante pesado, apresentando um projeto de um grande empreendimento a uns arquitetos italianos em Riccione, ali no litoral do Mar Adriático. E no final de semana, de descanso justo, enquanto 3 dos colegas brasileiros estavam querendo ir para Milão assistir ao jogo do Milan, eu optei que fôssemos conhecer Roma. Luciano, então, decidiu nos levar para Roma. Saímos de madrugada, umas 6 da manhã, só que meu horário biológico ainda estava no horário do Brasil, era mais ou menos 1 da manhã. Foi uma viagem que nos momentos iniciais eu estava bastante sonolento, mas a partir do momento que eu comecei a ver a região e fomos conversando, a viagem transcorreu de maneira muito rápida. E mais ou menos no meio da viagem, ele falou sobre as questões de Roma. Chegamos a Roma, combinamos de nos encontrar mais tarde num determinado ponto onde a van ficaria estacionada, porque eles queriam experimentar a cerveja de Roma. E eu queria conhecer a parte histórica de Roma. Naquela avenida, para mim, uma das mais cosmopolitas que eu já conheci, que desembocava no Coliseu, foi um visual maravilhoso, mas eu ia andando, passando pelo Foro Romano, observando tudo, e revivendo na minha memória histórias que eu já conhecia. Entrei no Coliseu, dispensei o guia, e ali eu ficava observando os detalhes arquitetônicos, sentei num local da arquibancada e fiquei olhando lá embaixo a arena, o crucifixo onde ficava o imperador dando comando de vida ou morte àqueles que lutavam. E ali eu me perdi no tempo, tentando sentir aquele psiquismo que tinha horas que eu mergulhava e podia sentir e ouvir os gritos. As mais de 100 mil pessoas que cabiam ali dentro ovacionando. Me perdi no tempo e no horário. E lembrei que eu queria entrar no Palatino e desci correndo. E numa dessas coincidências que não são coincidências, eu errei o caminho, subi uma rampa que terminava numa igreja. Voltei, quando eu cheguei no portão do Palatino, fechado por 1 minuto de atraso. Tinha uma senhora australiana que ela falou, 1 minuto de atraso. Eu confesso que eu fiquei muito frustrado. Mas eu não perdi o ânimo. Eu olhei para o lado, eu estava ao lado do Arco de Constantino. Ali sai uma avenida e eu resolvi andar. Parece que algo me movia. E depois de uns 500 anos eu passei na ponta do Circo Máximo e vendo aquela pista de mais de 600 metros que fazia uma volta, eu ficava imaginando ali as corridas de bigas, de quadrigas, e lembrei que ali, há 2000 anos,
O senador Públio Lentulus estava assistindo a sua Lívia ser devorada pelos leões sem saber que era ela. E eu fiquei imaginando em qual local que o senador estava. Dava para saber mais ou menos, porque na história da arte eu havia estudado o Circo Máximo, sabia onde era a tribuna, e ali eu me perdi mais alguns minutos. Quando voltei, a avenida seguia e subia uma outra rua menor à esquerda, eu segui. Mais ou menos uns 100 metros do meu lado, o Monte Aventino, e eu lembrava do há 2000 anos. Em que lugar aqui que era um dos palácios do senador Públio Lentulus? Subi, fui até a frente das termas de Caracalla, observando o tamanho daquela construção, conhecendo a história, eu observava a opulência que aqueles imperadores, como o próprio Caracalla, fazia questão de ostentar. Quando voltei-me, o celular toca uma mensagem: você está atrasado. E eu desci, e ali eu lembrei, próximo do Monte Aventino, de uma conversa que eu havia tido com o Divaldo, tete a tete, conversando com ele, numa dessas outras coincidências da vida, onde atrás de mim tinha um quadro que estava pintado o Coliseu, e ele descreveu o que Joana de Cusa falou para ele, que ela havia sido sacrificada com o filho ali no morro próximo do Aventino, próximo às termas de Caracalla. O celular chamou de novo, outra mensagem: você está atrasado. E eu desci de olhos lacrimejando, respirando aquele ar e pensando o quanto mudou, mas qual sentido tem a vida? Nesse ponto, Joana de Cusa ouve um dos soldados dizer: Romana, abjura. Basta você abjurar esse tal de Jesus e você desce e vai embora para casa. O filho grita: abjura, mãe, abjura. E Joana de Cusa ficou firme, olhava para o céu azul. O Achote então corta-lhe o rosto em um golpe covarde, e vai também no corpo do filho, que grita: mãe, nós perdemos, não está vendo? Abjura, nós saímos daqui, depois você pode seguir a esse Jesus. Pela primeira vez, os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Ela, vendo a dor do filho, voltou no tempo. E lembrou desde o dia que aquele filho havia nascido, as dificuldades que passou, o relacionamento difícil com Cusa. Ela lembrou das dores e dos problemas daquela falência política de Cusa, a sua morte, a viuvez, as dificuldades. Ela então lembrou-se que Maria também havia visto o Mestre sendo morto, crucificado, e suportou aquela dor passageira. Ela então vira-se para o filho e fala: filho, cala-te. Tu não sabes que tudo isso do mundo é fortuito, é passageiro? Vale muito mais as coisas divinas. Jesus aceitou o suplício e a morte calado, cabe-nos também fazer o mesmo. O soldado então começa a incendiar os gravetos às voltas, e quando o fogo começa a lamber as vestes de Joana de Cusa, o soldado mesquinho fala: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? Ela junta suas últimas forças, segurando a dor e o gemido, e diz: não, ele também me ensinou a amar-te. A cabeça tomba e ela sente no ombro as mãos do mestre que havia dito aquele dia: vai, filha, ser fiel. Dizendo agora: Joana, eu estou aqui. O tempo passa. Vem a grande noite medieval. O planeta mergulha na guerra e na morte que se espalha em nome de Deus.
é instituído o Tribunal do Santo Ofício. E com ele nasce a Inquisição e começam as cruzadas. Jesus chama a reencarnação João Evangelista, que em 1182 nasce na cidade de Assis, no coração da Itália, na Úmbria. Filho de família próspera, comerciantes ricos de tecidos. Francisco, embora foi na sua adolescência um astuto comerciante, até melhor do que o seu pai, não concordava com a vida que levava. Muitas vezes o seu pai o repreendia porque o via andando com pobres, estropiados, com mendigos. E a certa feita, quando Francisco orava na igreja de São Damião, ele ouviu uma voz: Francisco, reconstrua a minha igreja. E ele não entendeu, achou que era para reconstruir fisicamente a igreja e usou seu dinheiro. Seu pai, então, não concordando com aquilo, certa feita o repreendeu, deu-lhe uma surra e prendeu numa cela dentro da sua casa. A sua mãe, não concordando com a atitude do pai, quando ele saiu, soltou-o, e ele fugiu e escondeu em algum lugar, e depois foi novamente para a igreja de São Damião. Seu pai foi atrás dele e disse: ou tu renuncias a esta vida que envergonha a nossa família, ou tu renuncias à herança. Ele então subiu em uma das duas bases na porta da igreja, e ali disse que a roupa pertencia ao pai, então que ele daria tudo que pertencia ao pai e abriria mão de todo mais. Ficou nu, para o assombro daqueles que estavam assistindo. O bispo então se declarou o seu tutor, o seu protetor, abraçou, envolveu com alguns trapos, e ali nasce aquele que era conhecido como pobrezinho de Assis. Assis é ainda uma cidade medieval, com as suas ruas muito estreitas, sinuosas, cheio de escadarias, porque ela está encravada em um morro. Até hoje guarda o psiquismo suave do Poverino de Assis. Aqui eu quero fazer um outro parêntese, porque naquela viagem a Roma, voltando um pouco, depois que nós entramos na região montanhosa do centro da Itália, ali naquela região, eu me lembro que nós estávamos conversando muito. Paramos rapidamente em um restaurante para tomar o café da manhã, onde eu levei meu primeiro tombo pisando no gelo, porque estava nevando. E seguindo o caminho, mais ou menos uma hora depois, eu estava sentado atrás do banco do passageiro, e conversando com o Luciano pelo retrovisor, eu comecei a sentir num dado momento uma emoção forte, diferente, que eu não sabia o que se tratava. E passei ali uns 5 minutos respirando aquilo e tentando entender, quando o Luciano olha para mim pelo retrovisor e fala: Carvalho, a questa rotonda, a destra vade a Roma, a sinistra vade a Assisi. E eu falei: Assis? Sim. Quanto dista Assisi? Que distância? Più o meno 15 chilometri. 15 quilômetros. Meu coração faltou sair pela boca. Luciano, per favore, facciamo un giro veloce per Assisi, de Assisi. Ele me olhou no retrovisor, sorriu, deu a volta e entrou numa estrada estreita, sinuosa, que foi subindo. E ali, depois de mais ou menos 10 quilômetros,
ele olha para mim e fala: Laçu, a Basílica de São Francisco de Assisi. Eu olhei, só vi uma muralha, porque estavam muito embaixo. E o carro continua e ele diz: Più avanti di Chiara de Assisi. E a emoção tomou conta, como está tomando agora. É impressionante como aquele ar daquela região ainda transmite a paz de Francisco. Mas voltando a 2000 anos, nós encontramos ali naquela cidadezinha a senhora Hortolânia, uma senhora de fé, de muita amorosidade, que estava em uma gravidez muito difícil e com medo. Ela ouviu uma voz dizendo para que ela não temesse, que o espírito que ali nasceria seria a claridade do mundo. E graças a isto, ela colocou o nome de Clara. Era Joana de Cusa, que voltava mais de 600 anos depois a renascer na região de Assis. A pequena Clara, desde muito cedo, incentivada pela mãe, desenvolveu uma amorosidade muito grande, de família também abastada, rica. Não poucas vezes ela deixava de comer para dar comida aos pobres. E Clara foi crescendo como uma menina muito bonita, de personalidade forte e que fazia o que queria. Na adolescência, ela ouviu falar de Francisco, porque ela era 10 anos mais nova que Francisco, e simpatizou com aquela vida que Francisco tinha. E no dia 18 de março, num domingo de Ramos, ela foi até a igreja de São Damião, onde ela ouviu pela primeira vez Francisco fazer uma pregação falando da Quaresma. A partir daquele dia, ela continuou acompanhando Francisco, que sempre falava para ela que ela devia se dedicar a Deus, mas nunca forçava nada. Até que um dia, ela combinou com o bispo Guido II, com Francisco e com alguns frades, que ela fugiria de casa para se dedicar a Deus. Numa determinada noite, o bispo estava pregando, quando ele desce do altar, vai até Clara e dá a senha, que ali era a noite propícia para ela fugir. Terminado o sermão, ela vai para casa, e com uma pessoa de confiança desce até uma saída secreta do palácio que ela morava. Era uma das saídas que, por exemplo, sairiam o lixo, cadáveres. Com muita dificuldade, ela levanta o ferrolho, e quando ela abre o portão, ela vê que os frades faziam a iluminação do caminho com tochas até lá embaixo, 4 quilômetros abaixo, na igrejinha da Porciúncula. Ela então chega até lá, e Francisco a recebe com alegria, e no ato simbólico corta os seus cabelos loiros. O dia amanhece, o pai fica sabendo, enlouquecido vai até lá e tenta arrastá-la à força, e ela tentando segurar, quando o véu, o capuz cai, e ele vê os cabelos cortados e pensa que a decisão dela estava tomada, e não tinha mais como fazer. 16 dias depois, ela vai para o mosteiro beneditino e recebe com muita alegria a sua irmã Catarina, que foge de casa também para se dedicar ao Cristo. Lá ela recebe o nome de Inês, e 10 dias depois recebe das mãos de Francisco o hábito da ordem franciscana, que era uma roupa feita de saco de linhagem, com a corda amarrada pela cintura. Seus pais então mandaram buscar a sua irmã, mandaram funcionários ir arrastá-la à força se fosse preciso, e eles agrediram, arrastaram, rasgaram suas roupas, e Clara ficou orando, quando de repente a sua irmã cai, e se torna tão pesada, que os homens não conseguiram levantá-la. Esse é considerado um dos primeiros, entre aspas, milagres daquele espírito que era dotado de uma faculdade mediúnica maravilhosa. O tempo passa, e as duas vão morar numa casinha próxima da igreja de São Damião.
E logo em seguida a notícia espalha pela cidade que outras garotas ricas abandonaram os seus lares e foram morar com Clara, criando ali a comunidade das poveretas, as pobrezinhas. Clara então começou a trabalhar e a dedicar-se ao próximo. Por 3 anos ela recusou o cargo de abadesa, mas Francisco a convenceu dizendo: você precisa fazer isso porque precisa de alguém de responsabilidade. Ela então cede, mas cria o hábito de lavar os pés das irmãs e beijar, dizendo que o servidor deve ter humildade, que o líder deve ser mais trabalhador do que os demais. Mas Clara tinha uns outros costumes, claro, da sua vida religiosa. Ela dormia no chão frio, usava uma madeira como travesseiro, usava peças de couro embaixo do seu hábito para machucá-la. E não raramente ela se via doente. Com a convivência, nasce um amor fraterno entre ela e Francisco. Francisco chamava ela de minha plantinha, ou de nossa plantinha, e ela chamava Francisco de pai Francisco. Joana de Ângeles disse que, embora o povo fale que era um amor carnal, ela afirma que não, que era um amor fraternal. O tempo passa e começa a aparecer os chamados milagres de Clara. Como certa feita, as monjas reclamaram que havia faltado comida no mosteiro. Ela pede para que pique o único pão que tinha nos pedaços menores e deixe. E quando elas foram lá, cada pedacinho tinha transformado em um pão. O segundo dos milagres anotados aconteceu em 1240, quando os sarracenos tentaram invadir o mosteiro. E as monjas, desesperadas, foram até Clara, e ela, doente, disse: me levem até lá. E quando chegou próximo do portão, ela começou a orar, dizendo: Jesus, essa é a tua vontade? Que nós pereçamos na mão desses bárbaros? Ela então ouve uma voz falando: calma, Clara, tudo ficará bem. E uma energia enorme caiu sobre aquele lugar e foi dissuadindo de ideia um guerreiro após outro, até o momento que nenhum deles mais estavam lá e haviam desistido. Mas o que mais marcou foi quando Francisco desencarna, 2 anos depois. E ela de cama adoecida, sem poder ir para as homenagens fúnebres. As suas irmãs de convento vão, e quando voltam para narrar, ela disse: não precisa. Eu vi tudo projetado na parede. E descreveu com detalhes o que tinha acontecido. É por isso que a igreja colocou Santa Clara como a padroeira da televisão. Mas os seus exemplos foram tão impactantes que a sua outra irmã, Beatriz, saiu de casa, se juntou a ela, e a sua mãe, quando ficou viúva, também foi para o mosteiro. Ao final da vida, Clara recebe do Papa Inocêncio IV a bula de aprovação canônica da Ordem das Clarissas. E no dia 21 de agosto de 1253, desencarna Clara de Assis, aos 59 anos. 2 anos após a sua morte, então, ela é canonizada, declarada santa. O tempo passa. E as 2 próximas reencarnações nós teremos que falar muito rapidamente, porque o relógio aqui corre de 2 em 2 minutos. Mas no século XVII, em São Miguel de Planta, uma pequena cidade a 80 quilômetros da cidade do México, nasce Juana Inês de la Cruz. Essa menina, que foi poetisa da escola barroca, que foi dramaturga, filósofa, que foi freira espanhola, marcou uma época, conhecida como Fênix das Américas. Ela era filha ilegítima de um capitão espanhol junto com uma cabocla. O pai era totalmente ausente da vida de Juana. Ela passou a infância morando
na propriedade do avô. E ali, desde os 3 anos, ela se escondia na capela para ver os livros do avô. Com 3 anos. Fascinada pelas letras, ao ver sua irmã aprender a ler e escrever, ela enganou a professora, dizendo que a mãe havia pedido para que ela também ensinasse a ler e escrever. Juana, que aos 5 anos dominava perfeitamente o seu idioma, além de possuir habilidades para costuras e outros afazeres, aprendeu português, aprendeu latim, aprendeu uma língua indígena. E ao descobrir que na cidade do México tinha uma universidade, ela ficou louca para frequentar, porque queria aprender, mas o pai disse, só se você se vestir de homem, porque ela é apenas para homens ricos. Foi quando ela pede à mãe para que vestisse ela de homem, mas a mãe não aceita. Aos 12 anos, ela começou a dar aula de latim para as outras crianças. Foi quando o vice-rei da Espanha, em México, chamou ela para ir à corte ser a dama de companhia da vice-rainha. Todos encantaram com a precocidade e inteligência daquela menina. Quando certa feita o vice-rei chamou mais de 40 estudiosos para fazer questionamentos a ela, e ela respondeu a todos. Ela então começa a escrever livros, defender a liberdade feminina, defender a posição da mulher para que pudesse estudar e ensinar. Naturalmente, ela ganhou a rivalidade dos clérigos que não aceitavam porque não era papel das mulheres. Ela é conhecida pelos estudiosos como a primeira feminista das Américas, por defender os direitos das mulheres. Teve uma biblioteca de mais de 5.000 livros e foi conhecida como a monja da biblioteca. Juana, que defendeu o direito da mulher e que foi tão atacada que resolveu abandonar tudo certa feita. No entanto, no ano de 1695, houve uma epidemia de peste no México que estava dizimando a população inteira. Ela, ao invés de se esconder, foi trabalhar ajudando as monjas, ajudando os pobres, todos aqueles adoecidos, porque necessitavam de ajuda e ninguém queria, porque era uma epidemia. Ela, então, adoece e desencarna em 17 de agosto de 1695. Juana foi tão importante para o México que até hoje ela estampa as notas de 100 e de 200 pesos. No entanto, 66 anos apenas depois, aqui na nossa Salvador, na Bahia, reencarna Joana Angélica, uma criança também que nasceu em 1761, filha igualmente de uma abastada família. Outra criança prodígio, precoce, que demonstrava que aquele espírito já estava nos planos divinos reencarnar no Brasil, pois a época de Juana, no México, havia trocado correspondências com um padre em Salvador. E daí a sua facilidade para aprender o português. Aos 21 anos, ela ingressa no convento da Lapa e ali toma uma vida monástica de clausura, estudando, aprendendo e cuidando das internas. Porque naquela época, os conventos eram relegados para que as meninas, que entre aspas se perdiam na vida, que as meninas enlouquecidas, que as meninas órfãs abandonadas para a família, eram levadas para o convento e que lá ficassem. E ela, com a sua mediunidade, e sem saber disto, curava a maioria delas. Consolava-as com o simples sinal da cruz, fazendo com que o seu psiquismo agisse sobre elas. Até que no dia 20 de fevereiro de 1822, o brigadeiro português Luís Madeiro de Melo vai para Salvador acompanhar as tropas. Aquilo causou uma revolta muito grande nos soldados brasileiros.
E olha que interessante, quando eu falei no começo que essa palestra era muito especial. Eu havia programado ela para fazer em junho aqui. Aí eu percebi que eu precisava de mais tempo para estudar, e o meu dia de palestras nessa casa, aos domingos, é no segundo domingo de cada mês. Por conta de uma viagem, eu tive que antecipar, troquei com o nosso amigo Biela para que eu falasse hoje. E qual a minha surpresa, quando eu abro o Instagram pela manhã, hoje, dia 2 de julho, é comemorado a independência da Bahia, que nasceu nesse dia. Quando os soldados portugueses, embriagados e odiosos, tentaram invadir o mosteiro da Lapa. Joana Angélica de Jesus mandou que as meninas saíssem pelos fundos por uma passagem secreta, um túnel que levava a outro local, enquanto ela se pôs entre os dois portões do mosteiro, o portão da clausura e o portão de entrada. E lá eu já estive conhecendo o local onde ela desencarnou. Quando os soldados arrombaram o portão de entrada, ela abriu os braços e disse: "Para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, recuai, porque só entrarão aqui sob o meu cadáver." Uma baioneta calada, então, trespassa o peito de Joana Angélica, que se arrasta até uma cômoda e aí lhe sangra até a morte. Mas nenhuma das meninas foi levada pelos soldados. Por isso, ela é considerada uma mártir da independência brasileira, e por isso ela é considerada pelos estudiosos alguém que contribuiu para que hoje, no dia 2 de julho, houvesse a proclamação dessa liberdade. Caminhando então para o final, nós temos aí uma jornada muito rápida pelas vidas desse espírito que se intitulou para o nosso Divaldo como Joana de Ângeles, que ao desencarnar como Joana Angélica, no plano espiritual foi convidada para fazer parte da falange do Consolador. Joana fez parte daquelas preparações que foram feitas para a chegada do Consolador prometido em 1857, em Paris, na França. E ela mesma escreve na última parte do livro Após a Tempestade: quando se preparavam os dias da codificação espírita, que se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros da terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas forças, quando nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Ela participou da codificação, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo temos duas mensagens. Uma no capítulo 9, no item 7, intitulada Paciência, e outra no capítulo 18, itens 13 e 15, intitulado Dar-se-á aquele que tem. Se nós lermos a mensagem, nós observamos que a mesma Joana que nos escreve hoje no mundo espiritual, Joana estagia numa linda região próxima da terra. Estagia, não habita. E lá, quando vários espíritos ligados a ela, espíritos sofredores, que tinham largas dívidas, principalmente desde a época do cristianismo primitivo, precisavam de condições para reparar os seus equívocos, ela decidiu que sobre os céus da Bahia, em Salvador, seria construída ali, sobre a terra, uma cópia imperfeita daquela região que ela estadia, onde deveria ser proclamado a vivência do cristianismo na sua maior pureza. Arquitetos especializados fizeram o traçado do plano geral da implantação daquela obra, e depois daquilo ela foi até São Francisco pedir que pudesse contribuir e autorizar aquilo. Francisco concordou e anotou que
essa comunidade jamais pode olvidar o amor dos infelizes no mundo, ou negar a caridade aos filhos do Calvário. Com isto, eles foram orientados a trazerem à terra o que hoje é a mansão do caminho. Um século depois, aqueles 2 filhos de Joana de Cusa, um que foi queimado vivo, o outro que era mais velho e estava distante, tio Nilson e Divaldo Franco, em 1946 começam a construção daquilo que viria a ser na terra, um local que, para quem entra, percebe que o ar ali dentro é diferente. Eu gostaria de ter mais tempo para que pudesse falar disso, principalmente quando técnicos espirituais começaram a espalhar ozônio no meio daquela área escolhida ali, no Pau da Lima, uma favela, reequilibrando aquele ambiente que iria trabalhar, dando assistência a recém-desencarnados, dando assistência aos órfãos que faziam parte daquele grupo endividados com Joana, e que hoje tem um psiquismo que só indo lá para saber. Joana ainda narra que nem todos que tinham ou que têm o compromisso nasceram apenas em Salvador. Aquela grande greia, aquele grande grupo de comprometidos foram reencarnando em diversos tempos, uns antes, outros depois, mas todos trabalhando sobre a égide de Francisco, a fim de trazer a paz no mundo, tendo como Jesus o leme. Divaldo narra que Joana trabalha hoje com Isabel de Aragão, a ex-rainha de Espanha, e que desce nas zonas mais inferiores para fazer o resgate daquelas almas mais sofridas. E ela conta a Divaldo que aos domingos ela vai nas esferas superiores ter com Francisco, fazer aquela recarga da bateria, porque na lida diária com nós outros da humanidade, até os bons espíritos se descarregam. No entanto, as coisas não param por aí. E eu queria ler rapidamente, para a gente terminar, a fala de Divaldo sobre o futuro que deve aguardar Joana de Ângeles. Anota, Divaldo: Joana voltará em breve, será médium, possivelmente uma experiência evolutiva nova para ela, na qual poderá adquirir e desenvolver aspectos e facetas que ainda necessita ou deseja desenvolver. Fará parte da geração nova descrita por Kardec, trazendo inteligência precoce e propensão para as crenças espiritualistas. Sem dúvida alguma, será espírita, e trará também o segundo o codificador uma vocação inata para o bem, fruto das conquistas intelectuais e morais já realizadas. Mais uma vez, seguirá fiel a Jesus, com seus testemunhos de amor e coragem, lutando não apenas pela emancipação feminina dos grilhões do machismo e do autoritarismo, mas prosseguirá na luta pela libertação das almas humanas, da canga de imperfeições que ainda nos caracterizam e nos impedem de fazer aflorar o diamante da fé, da ternura e do amor não vivido, que servem gastados no coração de cada um de nós. Que nós possamos levar essas palavras e essas promessas para casa, que possamos continuar respirando esse ar gostoso que se deu aqui hoje. Roga a Jesus que possa nos iluminar a todos, nos fortalecendo em mais essa semana de luta, para que possamos encarar os problemas, as adversidades, as dores, lembrando sempre desse espírito grandioso que se negou para dedicar a Jesus dentro das suas capacidades. Que Jesus, então, ilumine a nossa semana e que Ele nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Mestre Jesus,
Hoje compreendi o quanto sou pequeno diante de Ti e de tudo que foi organizado para que um dia a Terra possa se tornar um planeta regenerado. Mas, Senhor, o que são minhas dores diante das misérias do mundo? O que são os meus sonhos materiais? Nada. Hoje, depois de ouvir a história tão bonita de Joana de Ângeles, a única coisa que eu te peço, Senhor, é que inspire meu caminho, dirija meus passos e me conduza pela estrada da iluminação. Que a tua paz nunca nos falte, nunca falte a ninguém que também faça a mesma escolha, Senhor. Ampara-nos, dê-nos de tua força, de tua vontade, de tua perseverança, para que possamos um dia nos reunir todos sobre teu manto. Que assim seja. Muita paz a todos. Quem for receber o passe, à esquerda. E quem está listado para o tratamento aqui à frente.